Oi, meu nome é Fernanda Bastos. E eu fiz esse canal com esse nome, O Diário de uma Alquimista. Não é porque eu vim aqui todos os dias falar como está sendo o meu processo de alquimia mental. Mas eu vou colocar aqui vídeos curtos e um pouco mais longos do meu dia a dia, de como eu faço para tentar transformar um mundo, uma vida que eu não quero, em uma vida que eu quero. Mas uns 2 anos atrás, quando eu comecei nesses estudos, quando eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, quando eu ainda estava engatinhando nesses estudos, se perguntassem para mim: Fernando, o que é isso que você estuda? eu dizia: estou estudando desenvolvimento pessoal. Eu achava que era desenvolvimento pessoal. Passou um tempo, comecei a chamar de desenvolvimento espiritual. Estava até aceitando essa forma de falar, mas alguma coisa ainda me incomodava. Eu achava que não era isso o que eu estava aprendendo. Hoje em dia, eu me chamo de alquimista mental. E eu descobri que eu já era uma alquimista mental desde criança. Eu já fazia coisas que me transportava para o que eu queria. Eu cresci no meio de uma família com problemas. Eu acho que todo mundo tem problema na família. Então, o que eu fazia? Eu me apagava de onde eu estava, eu me desligava de uma forma que eu parava de escutar o que estava acontecendo ali e eu me transportava para um lugar que eu queria estar. Sei lá, numa viagem, num passeio. Eu comecei a ficar melhor, comecei a me sentir melhor com isso. Por conta de eu ser uma criança, de não ter com quem conversar, eu não tinha uma pessoa que me desse uma base, chegar em mim. Fernanda, vamos lá. O que você tá passando? Vamos conversar. Qual é o seu problema? Eu inventei uma colega. Algumas pessoas vão chamar isso de amiga imaginária. Era uma amiga que, quando eu estava chorando, quando eu estava passando por algum problema, por exemplo, um problema na escola, eu me sentia bem, confortável de chegar na minha mãe, chegar nos meus irmãos, no meu pai, chegar neles e falar: olha, eu tô passando por um problema assim, assim, assim na escola. Então, o que eu fazia? Eu entrava no quarto e eu começava a conversar com ela. Ela falava comigo como se ela fosse uma adulta. Ela chegava em mim e falava: o que foi? Por que você tá chorando? O que você tá passando? Eu olhava pra ela com aquela cara de choro e eu falava tudo que eu queria falar, contava o que estava acontecendo. Quando eu terminava de conversar com ela, tô dando risada aqui agora que eu tô lembrando. Quando eu terminava de falar com ela, eu me sentia leve, como se eu tivesse conversado com uma mãe, com a minha mãe, como se eu tivesse conversado com meu pai, ou conversado com os meus irmãos. Só que certeza que eles não iam entender. Talvez eles fossem: para de frescura, para de chorar, para de reclamar, gente, um monte de problema aqui, você tem um probleminha na escola. Infelizmente os adultos tendem a fazer isso, né? Achar que os problemas das crianças não interessam. Por conta disso e algumas outras coisas que aconteciam, eu não contava pra eles e contava pra essa minha amiga. Depois de um tempo, eu descobri que essa minha amiga era nada mais nada menos que a minha centelha divina, Deus em mim. Por isso que eu ficava tão bem, sabe? Ela me dava paz, eu ficava bem. Só que também, quando ela precisava ser minha amiguinha pra brincar de boneca comigo, ela tava lá. Entendeu? É normal essa fase que as crianças conversam com amigo imaginário, que faz bem pra criança. Só que eu fazia muito isso, não só na infância. Virei adolescente e ainda fazia isso. Me desligava de onde eu tava e ia pra onde eu queria. Que ali não tinha briga, que ali não tinha confusão, que ali não tinha problema. Eu me desligava de onde eu tava e ia brincar com a minha amiguinha. Eu era adolescente. Era aquela amiga adolescente que ia conversar comigo, que a gente ia ficar bem, que a gente ia se entender. Então, naquela época, eu já era uma alquimista mental. Eu me transportava do que eu não queria para o que eu queria. E para quem estuda alquimia mental sabe que essa é a grande sacada. É você usar a sua mente, a sua ideia, para que aquilo que você não gosta que está acontecendo na sua realidade seja diferente. Não quero, não gosto desse tipo de coisa. Então o que eu faço? Eu vou usar minha mente para que aquilo se transforme numa coisa que eu gosto. Então eu vou passar aqui um pouquinho do que está funcionando para mim. Vocês avaliem, se quiserem comentar, vai ajudar bastante. Beleza? Beijinho.